Bom dia, feliz sábado, bem-vindo a mais uma Escola Sabatina Online 3.0, o seu inteligente resumo da lição da Escola Sabatina, para você começar bem o dia informado e em comunhão com o nosso Senhor. Nós estamos já na segunda lição desse segundo trimestre, estudando o livro do Gênesis, uma bênção, certamente promoverá o nosso crescimento espiritual, o conhecimento da verdade. Muito bem. A lição dessa semana retrata a questão da queda do homem. A queda do homem é algo de fato muito interessante, porque ele foi colocado num jardim, cercado do amor de Deus, cercado de cuidados. Não havia nenhum motivo pré-existente para que o homem pudesse escolher o mal. Deus, como vocês conhecem a história, colocou no jardim diversas árvores e proibiu que eles fizessem uso de uma, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia nada de diferente nela em relação às demais. O seu fruto não era mais apetitoso, ou a sua aparência não era a mais desejável. Tanto é assim que retrata o livro O Grande Conflito, e a Sra. White também conta essa história numa meditação matinal para conhecê-lo. O fato é que o nosso primeiro casal deveria depositar integral confiança e amor em Deus. Deveriam se manter assim, e desta forma eles estariam protegidos. A árvore foi chamada de conhecimento do bem e do mal justamente porque, ao desobedecer a Deus, os nossos primeiros pais entrariam numa área de conhecimento, o conhecimento do pecado, o que não é nada bom, você sabe disso. Muito bem. É interessante como a gente observa essa situação do surgimento do pecado no mundo. De fato, nós não podemos explicar a origem do mal. Apenas conhecemos a história do seu surgimento. Explicar o mal seria defendê-lo, justificá-lo, e por isso mesmo ele deixaria de ser pecado. A única definição conhecida de pecado que temos é a que está na própria Bíblia. O pecado é a transgressão da lei, a desobediência. E Eva foi levada à desobediência pelo engano, e Adão levado à desobediência pela falta de confiança em Deus. Muito triste a história deste surgimento. Mas não conhecendo a origem, mas conhecendo o surgimento do pecado, como ele veio parar no nosso mundo, nós temos importantes lições que nos ajudam a vencer esse pecado. Primeiro, as consequências do mal. Quando Deus deu o jardim do Éden, deu também uma advertência com relação ao pecado. Houvéssemos obedecido à advertência de Deus, nós estaríamos salvos do pecado. Assim, a palavra do Senhor está cheia de advertências que devemos seguir. E a primeira coisa é conhecer essas advertências. Daí a importância solene de estudarmos a Bíblia e conhecermos a palavra de Deus. Outro aspecto relevante e importante com relação a isto é que nós devemos estar sempre próximos de Deus. Foi afastada de Deus, que Adão e Eva caíram em pecado. Todas as vezes que nos afastamos de Deus, nos colocamos na zona de perigo. E por fim, vale muito relembrar que, apesar do pecado, em detrimento do pecado, Deus deu o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o evangelho da redenção, da restauração, porque amando tanto os seus filhos, ainda que estes o desobedecessem, Deus estaria disposto a resgatá-los, a trazê-los de volta ao seu redil, a trazê-los de volta ao seu círculo de convivência, para que nós pudéssemos de novo experimentar a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Portanto, meu querido, faça um propósito na sua vida de conhecer a vontade de Deus e de guardar a sua palavra no coração para evitar pecar contra o nosso Senhor, assim como proclamava Davi. E, igualmente, nos cercando do Senhor, da sua presença,
conhecendo sua vontade, mantendo um contato vívido de comunhão com Ele, nos afastar cada vez mais do mal que esse mundo oferece e nos aproximar mais do amor de Deus.